Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Dia das Crianças. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escola residencial Kamloops para indígenas. Mas antes de começar, se inscreve no canal, especial de Dia das Crianças, uma semana de vídeos. Mas é claro, também eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que vai ser muito pesado. O especial de Dia das Crianças costuma ser sempre bem pesado. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre racismo, segregação, sequestro, incêndio, todo tipo de abuso infantil, abuso sexual, suicídio, muita crueldade. Essa história é muito triste, então vamos com calma. Ok? 215 corpos de crianças indígenas foram encontrados nas redondezas da escola residencial Kamloops em 2021. A escola residencial Kamloops fica em Kamloops, na British Columbia, no Canadá. A sua construção foi concluída no ano de 1890, mais uma de várias instituições criadas com o objetivo de segregação racial. Tirar as crianças indígenas das suas famílias para que a sua cultura não se propagasse. Essa lei foi sugerida primeiramente em 1844, oficializada em 1846, com a justificativa de que povos indígenas eram ignorantes e as suas crianças mereciam uma educação europeia. Além de serem forçados a se mudar para reservas, muitos grupos indígenas viam seus filhos sendo levados por oficiais do estado para viver nesses colégios internos, e a grande maioria dessas crianças nunca voltava para casa, porque esse era o objetivo, separar as crianças das famílias. Em 1923 houve um incêndio na escola de Kamloops, foi logo reconstruída. Nessa época, crianças nativas de famílias indígenas entre 3 e 10 anos de idade eram levadas das suas casas quase sempre contra a vontade da família e obrigadas a viver na escola, onde eram forçadas a esquecer seus costumes, suas tradições, suas línguas, e eram ensinadas a viver, falar e se vestir como pessoas brancas. Muitos pais foram forçados nessa época a assinar documentos que entregavam a guarda dos seus filhos ao governo, o que não era nem um pouco justo, já que, primeiramente, alguns deles não sabiam ler, alguns deles não falavam inglês, e eram forçados entrega seu filho pro governo. O que é esse papel? Eu não sei. Assina. Bota sua impressão digital, faz alguma coisa, vamos, eu vou levar teu filho, deu. Algumas crianças eram literalmente sequestradas no meio da rua, em plena luz do dia, levadas de casa, sem nenhuma cerimônia, sem fazer as malas, sem dizer adeus, elas só sumiam, elas eram levadas. Foi confirmado que, para que não pudessem ser encontradas e não conseguissem voltar para casa se fugissem, muitas dessas crianças eram levadas para outras cidades, assim elas estariam o mais distante possível das suas famílias. Eles eram examinados, seus cabelos eram cortados e eles recebiam novos nomes. Até os nomes indígenas eles perdiam. Estudantes usavam uniformes, eles frequentavam aulas comuns, né? Matemática, inglês, francês, história, mas só alguns deles realmente terminavam essas matérias, porque a maioria deles fazia tarefas domésticas. Meninas aprendiam a costurar para fazer as próprias roupas lá dentro, meninos cuidavam da horta, construíam novos prédios, esse tipo de coisa. As crianças trabalhavam. Muitos não eram encorajados a continuar estudando depois dos 10 anos de idade, eles só aprendiam coisas mais práticas depois disso, como marcenaria ou culinária, essas coisas. Quase todos eram forçados a fazer catequese, frequentar missas, já que a maioria dessas escolas tinha uma capela ou uma igreja, muitas delas eram administradas pela igreja, a maioria das professoras às vezes eram freiras. Então vocês já devem imaginar o isolamento que essas crianças sofriam, elas não tinham contato nenhum com suas famílias e às vezes não podiam manter contato nem com irmãos que estudavam na mesma escola, às vezes. Também havia, sim, é claro, infelizmente, punição corporal, abuso físico, psicológico e sexual. O número de mortes todos os anos era enorme e, claro, a maioria das mortes não era registrada, as famílias não eram avisadas, ninguém realmente se importava com essas crianças, a não ser as suas famílias, que nem sabiam mais onde elas estavam. Alguns desses colégios não chamavam seus alunos de alunos ou estudantes, eles os chamavam de ocupantes ou internos, porque lá eles não eram crianças. Eles eram prisioneiros. Era proibido chorar, era proibido falar alto, principalmente em língua nativa. Era proibido brincar, correr, abraçar outras crianças. E o mais pesado aqui era que isso não era um culto.
Não era um culto, não era uma instituição privada, não era um grupo religioso que fazia isso com essas crianças, era o Estado, era o governo. Se elas tentassem fugir, elas não seriam protegidas por policiais, elas não seriam levadas de volta para casa, como crianças que são sequestradas normalmente são levadas de volta para casa. Elas eram levadas de volta para o colégio, o governo colocou elas lá, elas voltavam para o mesmo lugar. Ex-alunos relatam que muitos professores ou simplesmente responsáveis lá dentro pareciam procurar motivos para bater nas crianças. Muitos, é claro, procuravam oportunidade para fazer coisa pior. A sala da caldeira no porão dos prédios, quase todos os prédios tinham uma sala da caldeira, porque no Canadá é muito frio. E esse lugar costumava ser onde as crianças eram levadas para ser abusadas sexualmente, porque, de acordo com eles, a caldeira fazia tanto barulho que nem você conseguia ouvir os seus próprios gritos. Uma das vítimas desse abuso sexual se lembra de ter começado a sangrar após a violência, então ela foi até a enfermeira. Tem vários relatos aqui que eu peguei de vários lugares, mas essa menina começou a sangrar depois da violência. Ela foi até a enfermeira. E ela era muito nova pra menstruar, então ela teve que contar sobre o que tinha acontecido, porque a enfermeira disse, não, você tá menstruada, você é muito nova pra estar menstruada. A enfermeira não só não acreditou que ela tinha sofrido violência sexual, como a espancou como punição. Uma outra sobrevivente se lembra de ter sido levada para uma dessas instituições aos 4 anos de idade. Ela foi tirada dos braços da mãe e colocada em um carro e levada. Ela também se lembra de ter sido trancada em uma caixa preta nos fundos do colégio como punição por ter abraçado seu irmão mais velho. Ela encontrou seu irmão mais velho depois de muito tempo, abraçou o rapaz e por isso ela foi trancada em uma caixa preta nos fundos do colégio. E esse irmão, infelizmente, faleceu de tuberculose poucos anos depois. Outra sobrevivente relatou que fazia xixi na cama com frequência e que, quando isso acontecia, ela era forçada a levar choques na mão como punição por fazer xixi na cama. E a corrente elétrica, de acordo com ela, era tão potente que ela sentia no corpo todo. Oficiais do governo, agora aposentados, também se lembram da obrigação de entrar na casa das pessoas indígenas 60 anos atrás, 50 anos atrás, e tirá-las dos braços dos pais, porque essas crianças deviam ir para um colégio interno, porque essa era a lei. E eles não gostavam de fazer isso. Esse era o trabalho deles. É o outro lado da história, né? O outro lado da moeda, mas nem eles queriam fazer isso. Nem eles viam qual é a utilidade de tirar essa criança da família. É só muito triste, simplesmente muito triste. Então, nesses colégios internos, a maioria dos alunos era liberado aos 16 anos de idade. Maioridade era concedida aos 16 anos e agora você pode fazer o que quiser. Você está livre. Livre para fazer o quê? Eu não sei. 16 anos. Hoje a gente sabe, ainda é uma criança, ainda é vulnerável, ainda não sabe, o cérebro não está desenvolvido, aquilo é uma criança. Pensem assim, a maioria deles não tinha mais identidade. Tinha um nome que foi dado quando eles entraram na escola. Tinha esse aprendizado, essas aptidões e todo esse abuso. E agora? Tá solto no mundo. Era ainda mais desesperador do que estar lá dentro. Porque quando você saía, você não sabia o que fazer, pra onde ir. Nos anos 50 e 60, no Canadá, muitas políticas de adoção de crianças indígenas foram criadas. Muitas dessas crianças eram enviadas para os Estados Unidos ou para a Europa para serem adotadas. E é claro, sem a permissão dos pais dessas crianças, os pais eram forçados a dar seus filhos. E essa política, é claro, servia ao mesmo propósito, tirar as crianças das famílias, mas também diminuía o número de crianças dentro dos colégios internos, não teria mais criança vivendo a custo do governo, mas também por causa do grande número de jovens que morria tentando fugir dessas escolas ou morriam depois de serem liberados pelas escolas, de fome ou então porque não tinham pra onde ir. Muitos cometiam suicídio, como eu disse, desesperador. Sabe onde tá a sua família, você não sabe como funciona o mundo real, você viveu isolado dentro daquela escola a sua vida toda e aí você é solto e é tipo, onde estou? Quem sou eu? A escola Kamloops, ela foi fechada em 1977 e acredita-se que a última dessas instituições foi fechada em 1996. 96, um ano antes de eu nascer. 26 anos atrás.
Como eu disse, 215 covas foram encontradas no terreno da escola em junho de 2021. Uma pessoa estava simplesmente caminhando pelo lugar quando encontrou algo que parecia ser um osso na terra. Ele olhou com cuidado e percebeu que poderia ser uma costela humana. E ele estava certo. Ex-alunos apareceram na mídia relatando sobre tudo isso que eu contei pra vocês, todas essas histórias. Também uma delas apareceu em um jornal local, uma coisa assim, dizendo que na época já havia rumores de que tinha um cemitério em algum lugar do terreno, onde as crianças que morriam, ou que tentavam fugir, ou que eram punidas por professores e morriam no processo de doenças. Muita gente ficava doente lá dentro, principalmente pneumonia ou tuberculose. Às vezes algumas crianças simplesmente sumiam e aí todo mundo começava a dizer, não, morreu, foi enterrada lá no canto. Então eles tinham essa ideia de que as crianças eram enterradas em algum lugar, no terreno. Muitos desses jovens, que agora são pessoas idosas que sobreviveram, contam que foram testemunhas de assassinatos, punições que foram longe demais, foram forçados durante anos a guardar segredo, foram abusados, foram torturados dentro dessas escolas. E agora eles finalmente estão tendo a chance de falar a verdade, o que aconteceu com eles. É estimado que pelo menos 215 mil crianças cresceram nessas instituições. No mínimo 4.100 morreram em escolas como essa. 4.100 se a gente se basear nos registros que as escolas faziam das mortes das crianças, né? Porque foram muito mais simplesmente não foram registradas, sumiu, ninguém lembra da criança, ninguém lembra o nome da criança. Entre 6 e 15% das crianças que eram levadas para essas escolas desapareciam e nunca mais eram vistas. O terreno onde a escola fica agora, toda aquela área, eu não sei quantos hectares, mas toda aquela área se chama... Eu procurei como é que se pronuncia no YouTube, mas posso estar errada, tá? Mas eu acho que é Tk'emlúps Tsuapam. Tk'emlúps Tsuapam. É um nome indígena, uma comunidade indígena canadense que conseguiu o seu território de volta e, inclusive, todo o terreno, todo aquele prédio agora pertence à comunidade e eles estão, aos poucos, retomando esse espaço e, infelizmente, agora esses corpos que foram encontrados no terreno. Um memorial foi feito em homenagem a todas essas crianças, com lanternas e sapatinhos infantis. Eu achei muito bonito. Depois que todas as lanternas foram instaladas, tem um par de sapatinhos infantis do lado de cada lanterna. Eu não acho que tenha 215 lanternas, mas é uma representação, né? Uma homenagem a essas crianças. É isso, pessoal. É uma história bem triste e eu achei bem importante falar sobre o assunto. Eles não têm muitas esperanças de identificar essas crianças. Alguns dos corpos já estão lá, tipo, 80 anos, são só o esqueleto. Difícil, mesmo que eles tentem tirar o DNA dessas crianças, como é que vão achar as famílias? Como é que vão achar os pais? Os pais já estão mortos há tanto tempo quanto aquelas crianças, sabe? Então, eles não querem tirar as crianças do chão também. Eu acho que uma crença indígena, eles não querem tirar elas de lá sem necessidade. É isso, pessoal. É isso pro vídeo de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim, muito obrigada por deixar o like, o comentário, por se inscrever no canal. Se você acha que eu mereço um pix, ele tá passando aqui embaixo. E como sempre, eu tenho que agradecer os membros do canal, Gabriela Coriani, o menino Will e Sal Gun. Muito obrigada por serem membros. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do especial de Dia das Crianças. Tchau!